Antes que alguém fale alguma coisa, eu tô com essa mesma roupa do vídeo passado porque eu tava gravando no mesmo dia. E como o pedido de vocês é uma ordem, eu vim trazer não só os vilões, mas um rankingzinho de alguns personagens bem fortes do universo do Ben 10, pra gente ver como a Fundação lidaria com cada um deles. Desde já dá uma hypada no vídeo e se você quiser me ajudar de outra forma, tem o botãozinho de valeu aqui embaixo. Começando, claro, com o Alien X, que é uma das formas mais poderosas do Omnitrix, que pertence à raça Celestial Sapien, que são basicamente seres divinos. O Alien X tem basicamente 3 personalidades dentro dele. A Serena, que é uma voz do amor e compaixão, o Bellicus, que é uma voz da raiva e da agressão, e o próprio Ben, que é a voz da razão. E todas essas 3 vozes se combinam para formar o Alien X. E ele só vai agir ou falar caso essas 3 entidades concordem entre si. Caso contrário, ele vai ficar parado no lugar. Ele tem a manipulação da realidade, ou seja, ele pode alterar, criar ou apagar qualquer coisa no universo. Tem o controle do espaço-tempo. Ele viaja no tempo, dobra o espaço e para ou acelera o tempo. Tem força e resistência infinitas e é invulnerável e impossível de ser ferido por meios convencionais. Ou seja, é imortal. Ele não morre e pode se regenerar de qualquer dano. A fraqueza dele eu meio que já disse. Pelo Alien X ter 3 personalidades internas, a Serena, o Bellicus e o Ben, que precisam concordar para ter qualquer ação. Isso torna ele lento para agir em combate e se o Ben não conseguir convencer as outras duas a agir, o Alien X vai ficar parado, sendo vulnerável aos ataques dos outros. Também nós temos o Eon, que nasceu como uma versão alternativa do próprio Ben Tennyson, numa linha do tempo onde ele foi corrompido pelo poder do Omnitrix, e diferente do Ben principal, que usa o Omnitrix pro bem, trocadilho ruim da porra, essa versão caiu na tentação do poder e acabou sendo consumida por ele. As energias temporais da sua realidade distorcida fez com que ele se transformasse numa entidade ligada ao tempo. Por isso, o Eon não é só um super vilão qualquer. Ele representa o pior futuro do Ben. Ele é um ser anacrônico, ou seja, ele existe fora do fluxo do tempo. O corpo dele é em partes instável, como se fosse feito de energia temporal concentrada, o que deixa ele diferente fisicamente em outras versões do Ben. O objetivo do Eon é dominar todas as linhas temporais, ou seja, não só conquistar os universos, mas sim controlar o tempo em si, garantindo que apenas a sua realidade prevaleça. A natureza dele faz com que ele conheça o destino das várias versões do Ben e saiba manipular os eventos ao seu próprio favor. Em resumo, o Eon é um reflexo sombrio do Ben, que foi o resultado de um futuro alternativo, aonde o Omnitrix corrompeu ele. Ele não só virou um vilão, como também se fundiu às próprias energias temporais, transformando a si mesmo numa espécie de criatura que ameaça todas as linhas do tempo. Ele tem a manipulação temporal, ele pode parar, acelerar e viajar no tempo. Tem a energia temporal destrutiva, super força e alta resistência, e um conhecimento gigante por já ter viajado em várias linhas do tempo. Mas, como sempre, ele precisa ter alguma fraqueza, e como ele depende do tempo, as alterações no fluxo temporal podem afetar ele, junto com a sua arrogância que faz com que ele acabe subestimando os seus inimigos. E também, em alguns momentos, ele precisa de alguns equipamentos para canalizar o seu poder. Agora um que vocês devem conhecer muito bem, que é o Vilgax, o senhor da guerra alienígena da espécie Quimera sui generis, vindo do planeta Vilgaxia. A sua espécie é conhecida pela sua força física sobre-humana, resistência e habilidade em combate. Desde cedo, o Vilgax se destacou como um guerreiro e estrategista, conquistando mundos e sistemas estelares. Ele se tornou obcecado pelo Omnitrix, enxergando ele como uma chave para conquistar o universo. Várias vezes o passado dele é mostrado como marcado por guerras intergalácticas, traições e batalhas que moldaram a sua sede por poder. O Vilgax é totalmente físico e militarizado, diferente das entidades cósmicas como o Alien X ou o Dagon, eu acho que é assim que fala, eu não sei. Ele é muito resistente, com imunidade a muitas armas comuns e pode se regenerar o quanto quiser, além de ser muito inteligente, ter estratégia e é capaz de liderar exércitos e manipular aliados e inimigos. Ele é motivado principalmente por poder e conquista, mas mesmo assim ele pode ser bem imprevisível. E ao contrário dos vilões como o Eon ou o Alien X, o Vilgax não possui poderes de manipulação da realidade ou do tempo. O seu poder está no combate físico, tecnologia avançada e astúcia. Ele
tem uma força física capaz de enfrentar vários aliens do bem, resistência sobre-humana e quase invulnerabilidade, inteligência estratégica e habilidades para comandar exércitos, e em algumas versões tem algumas melhorias no corpo, sejam elas cibernéticas ou tecnologia alienígena avançada. Mas como ele é obcecado pelo Omnitrix, isso torna ele bem previsível às vezes. Apesar de ser forte, ele pode ser derrotado por aliens de manipulação de realidade, fora que o seu orgulho e o egoísmo sempre quase levam ele à derrota. O Malware é um vilão criado como resultado de experimentos tecnológicos e da corrupção do Omnitrix. Ele é da espécie mecamorfo galvânico, mas esse era defeituoso e instável. A versão do Malware que apareceu na série foi formada a partir de uma fusão da tecnologia e energia alienígena, que ganhou consciência própria e um desejo de vingança contra o Ben. Ele representa a versão do mal dos seres que absorvem tecnologia, funcionando como um vírus consciente dentro do universo do Ben 10. Ele tem a habilidade de absorver, controlar e se fundir com a tecnologia, ficando mais forte e se regenerando a partir dela. Ele é bem forte fisicamente e tem a projeção de energia destrutiva, mas é limitado quando não tem tecnologia perto dele. Fora que ele é bem instável emocionalmente, por ser movido por ódio e vingança, o que prejudica o raciocínio estratégico, e isso aparece em várias falas, até mesmo contra o seu próprio pai, mostrando que além de ódio e soberba, ele tem bastante rancor dele. Nada que eu faço poderia te impressionar, não é mesmo, pai? Aos seus olhos eu não passo de um experimento fracassado, de uma vergonha. Diferente dos vilões como o Alien X e o Eon, o Malware não manipula a realidade ou o tempo. O seu poder gira em torno da absorção tecnológica e de se adaptar. O Malware era um ser raivoso, psicótico, obcecado e movido por ódio. Um ódio que sempre sentiu do seu criador e pai, que via ele como nada mais, nada menos do que um experimento fracassado, que jamais impressionaria ele. Assim, o Malware era obcecado em roubar as criações mais preciosas do Asmoth, desde o Omnitrix até a destruição dos outros mecamorfos galvânicos, a sua própria raça. As fraquezas dele são bem óbvias. Ele tem a sua instabilidade emocional, de ódio e vingança, o que prejudica as suas decisões. E como ele é defeituoso, a sua forma não é totalmente estável e pode ser derrotado por ataques que danificam diretamente o seu corpo ou que impeçam ele que absorva mais tecnologia. E agora vamos pro último da nossa lista, o temível Dagon. Eu espero realmente que eu esteja falando certo. Que é um ser extradimensional ou, se preferir, uma entidade cósmica, vindo de uma dimensão além da realidade conhecida. Ele não tem origem biológica ou vindo de um planeta como o Vilgax ou o Malware. A existência dele é mais ligada a forças sobrenaturais ou demoníacas do multiverso. Ele costuma aparecer através de cultos, seguidores ou entidades menores, usando eles como uma ponte para atingir o plano físico. Ele é uma ameaça meio abstrata, ligada à corrupção. O Dagon é uma entidade quase divina, capaz de manipular a energia sombria e corromper os seres vivos. Ele tem o controle mental e a manipulação das vontades, fazendo com que os outros sirvam os seus objetivos. Ele é super forte e resistente, podendo enfrentar várias criaturas ao mesmo tempo, e também é extraplanar, o que significa que ele não está limitado pelas leis físicas normais do universo do Ben 10. Ele pode mudar sua própria forma, desde um dragão até uma espécie de polvo, pode manipular a energia sombria e criar rajadas de energia negra que acabam com tudo ao redor. Controla a mente e as vontades das pessoas e blá blá blá, é basicamente uma divindade. As fraquezas dele são bem simples. Ele precisa de cultos e pessoas para fazer a ponte para se manifestar plenamente no mundo real, fora que a sua forma física pode ser banida ou selada, e a confiança nos seus servos e nos cultistas deixa ele bem vulnerável a ser traído ou que os servos cometam falhas. O Malware seria contido ou derrotado. Ele é basicamente um vírus tecno-orgânico e a Fundação tem experiências com SCPs digitais e tecnológicos, como o SCP-079. Bastaria isolar ele de outras tecnologias e prender ele para poder estudar ele mais tranquilamente, ou destruir ele de vez se fosse o caso. Ele seria classificado entre Euclídeo e Keter, mas seria controlável. Em seguida a gente tem o Vilgax, que apesar de ser absurdamente forte, ele ainda é físico, assim como o SCP-682, que é imortal e praticamente imparável. Já provaram que a Fundação sabe lidar com ameaças kaiju ou alienígenas, e a Fundação poderia conter ele com armas anormais, ou usando o SCP se quisesse. Ele seria contido sim, mesmo que tivessem perdas grandes no processo. O Eon daria um trabalhinho, porque ele controla o tempo,
mas a Fundação tem SCPs relacionados ao espaço-tempo e paradoxos, como o 3812 ou o 1440. E eles poderiam usar esse tipo de anomalias que criam loops temporais ou neutralizam paradoxos para poder prender ele numa linha de tempo estável. Seria difícil sim, mas seria possível. E ele poderia ser classificado como Keter pela dificuldade. Agora, para os SCPs que não daria para conter e nem destruir, nós temos o Dagon, que é um ser extradimensional numa escala quase divina, com um culto próprio, manipulação mental e poder comparável a entidades cósmicas. A Fundação conseguiria banir ou atrasar sua manifestação com rituais e SCPs Talmiel, mas derrotar permanentemente seria quase impossível. Ele parece tipo o Cthulhu ou SCP-2317, algo que a Fundação só mantém sob controle à base de rituais. Ele não poderia ser contido a longo prazo e seria um risco de fim de mundo classe K. E por fim, o Alien X, que pode manipular a realidade, espaço e tempo ao ponto de apagar a Fundação inteira